E o episódio de hoje, firmeza com gentileza. O reencontro com o filho que você ama. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast da equipe de psicoterapeutas da Alfa, uma equipe renomada, abalizada com uma bagagem gigante disponível para ajudar você, pai e mãe. Você já teve vontade de sumir depois de uma conversa com seu filho? Já pensou, falei demais, ou será que falei de menos? Já se viu perdido, talvez querendo pedir perdão, mas em silêncio? Por ter gritado, por ter ignorado, ou por não saber mais o que fazer? Esses sentimentos invadem profundamente o seu coração? Se a resposta foi sim, respira comigo fundo agora. Você não está sozinho, mais importante, ainda dá tempo. Esse episódio é para você, pai, mãe, educador, cuidador, que está tentando fazer diferente, que não quer mais repetir o que viveu, mas que não sabe também exatamente o que colocar no lugar. Vamos começar aqui com alguns dados estatísticos que vamos atravessar. 82% dos pais, eu acredito que esse número seja ainda maior, sentem-se culpa constante pela forma com que se comunicam ou disciplinam os seus filhos. E segundo o Instituto de Neurociência, a rigidez emocional dos pais é um dos maiores fatores de afastamento entre pais e filhos adultos. E adivinha, a maioria desses pais estava achando que estava fazendo o que era certo, estavam impondo limites, estavam tentando proteger os filhos, mas o preço foi alto demais. O vínculo. É assim que você se sente? A nossa experiência clínica aqui na Alfa, esse número de 82% ainda é maior. Podemos dizer que dos pais que chegam até a nossa equipe aqui, quase que totalmente, 100%, tem algum sentimento de culpa, algum nível de sentimento de culpa pela maneira que reagiram às informações, às notícias, às descobertas sobre os seus filhos e a disciplina que aplicaram naquela época. Sejam por agressão física, seja por agressão verbal, seja pelo descaso, seja por ter ignorado ou qualquer outra atitude que hoje percebe que não foi tão prático assim. Quantos filhos hoje estão emocionalmente órfãos, mesmo com pais vivos? Já parou para pensar nisso? E é aqui que a gente começa a falar de disciplina positiva. Não como uma técnica apenas, mas como um ato de coragem e humanidade. Lembrando que esse podcast faz parte de um material complementar de um projeto que temos material em PDF, apostila, perguntas de autoavaliação, encontros ao vivo, também livros, sugestões de livros para a leitura dos pais. Esse podcast faz parte de um material complementar. Nós temos uma bagagem gigante para quem faz parte dos projetos com a equipe Alfa. E vamos continuar. Essa abordagem, da disciplina positiva, como estávamos falando, criada por uma mulher chamada Jane Nelsen. Doutora, se você acha que ela não tem, que ela tem competência para falar do assunto, saiba que ela é mãe de 7 filhos e apaixonada por relações reais. Nasceu para curar o abismo entre a autoridade e o amor. E nós sempre elevamos nomes de profissionais que verdadeiramente se entregam a essa paixão da cura, emocional entre as pessoas, porque nós respeitamos profissionais de excelência que realmente dedicam a vida, para poder trazer paz interior. E ela descobriu que sim, dá para ser firme sem ser cruel, dá para ser acolhedor sem ser permissivo, dá para disciplinar sem punir e educar sem gritar. E o melhor, tudo isso funciona. Estudos mostram que lares que adotam essa filosofia têm mais de 60% menos conflitos frequentes. Crianças, adolescentes e adultos desenvolvem mais empatia, autocontrole e responsabilidade. Olha que estatística maravilhosa. 60% de menos conflitos, mais empatia, autocontrole e responsabilidade. Cria-se um padrão, você está ensinando pelo seu próprio exemplo como resolver conflitos. Isso vai criar um padrão dentro do seu filho, porque ele vai encontrar conflitos na escola, com amigos, futuramente suas famílias, na área profissional, até mesmo seus desafios internos.
Então você, de maneira prática, sem dar sermão, apenas com seu próprio exemplo, vai estar estabelecendo um padrão maravilhoso que funciona e funciona muito bem. E sempre nós incansavelmente falamos em nossas palestras, podcasts, apostilas, projetos e até nas nossas sessões individuais a importância da humildade nesse processo terapêutico, para que você não ache que já fez de tudo, para que você realmente quebre padrões, quebre ciclos. Já citamos, inclusive, que quando você quebra um ciclo, estabelece um ciclo funcional, você pode curar até 7 gerações à frente, porque você está criando um modelo a ser seguido. Mas agora deixa eu te contar uma verdade difícil. A crítica constante constrói um muro gigante. E quando o filho para de contar as coisas, não é porque ele está rebelde, é porque ele cansou de não ser ouvido. Tem livros, de desenvolvimento pessoal que falam que pais altamente críticos têm mais de 50% a mais de probabilidade de esconder informações importantes. Filhos de pais altamente críticos. Ou seja, você tem 50% de chance de não ouvir do seu próprio filho sentimentos, problemas, desafios, angústias, dores, que provavelmente ele não vai te contar se você manter um posicionamento crítico. E eu vou te falar mais. Esses são dados baseados em estudos, mas a nossa prática clínica, esse número ele é muito, muito, muito maior. Podemos dizer que quase que uma totalidade de pais extremamente críticos, e você tem que entender o que é ser um pai crítico, porque às vezes não é fácil chegarmos a essa avaliação. Talvez você não encare como crítico, talvez você diga preocupado. Preocupado ou preocupação talvez seja a sua intenção, mas a sua ação, atitude está sendo absorvida como uma atitude crítica, e isso bloqueia relacionamentos. Você não precisa abrir mão de seus valores, mas talvez você precise aprender a perguntar antes de julgar, a convidar em vez de mandar, a ensinar com perguntas como: o que você estava tentando conseguir com isso? Como você se sentiu? O que poderia fazer diferente? Como eu posso te ajudar? Quer um exemplo real? Vamos lá, digamos que seu filho está jogando um jogo violento. Isso faz parte dos seus valores. Você não quer esse ambiente violento na sua casa, nem mesmo por meio de um videogame. O seu impulso é: tira isso agora. Isso só ensina coisa ruim. Essa simples frase, ela transmite autoritarismo, falta de empatia, de compreensão. Não tem aqui uma escuta ativa, apenas uma frase. Olha quantas coisas seu filho pode estar absorvendo. Mas se antes disso você perguntasse: qual a missão desse personagem? O que você mais gosta nesse jogo? O que esse personagem aqui faz? Como você faz esse efeito? Olha, você primeiro está tentando entender o mundo dele. Talvez porque ele esteja jogando, Será mesmo que é por causa da violência ou porque é um efeito especial que ele gosta? Será que é a adrenalina do jogo ou será que seu filho é realmente uma pessoa violenta? De repente não. Sabe o que acontece? Você entra no mundo dele, você deixa de ser inimigo e torna-se um aliado. Depois você pode sim expressar o seu desconforto, mas com respeito mútuo. Isso vale para tudo. Namoro de adolescente, filho adulto querendo comprar um carro, decisões que parecem absurdas para você. Não é sobre concordar com tudo, é sobre caminhar lado a lado. Então, sobre a sua filha muito jovem, que parece estar gostando de um rapaz. Então, talvez você pense: o que mais te agrada nele, o que te chamou a atenção? Como vocês se conheceram? Como ele te trata? Quais são os alvos, os objetivos profissionais? Busca entender primeiro o mundo, e depois, de maneira muito amorosa e com cuidado, expressar a sua opinião. Nós costumamos dizer, nos projetos voltados para pais, que aquela maneira antiga que os pais foram criados, que muitos dizem que funcionou muito bem, é justamente a geração que temos hoje. Pessoas que não sabem se comunicar, pessoas que não sabem expressar os seus sentimentos, pessoas trancadas dentro de si, muitas vezes pessoas
E o número é alarmante de pessoas extremamente ansiosas, deprimidas, angustiadas, com dificuldades de relacionamento. Será que deu mesmo certo esse tipo de criação? E mais uma vez, nós não estamos aqui culpando o passado nem os nossos pais. Mas será que aquela frase, né? Meu pai só olhava para mim, eu já nem passava pela sala porque estava com uma visita na sala e nós não poderíamos nem olhar. Será que foi mesmo a maneira mais funcional no sentido emocional? E nós não estamos culpando os pais. Essa foi a criação que ele transmitiu, porque essa foi o que ele aprendeu. Mas será que não temos a oportunidade de alterar isso? Né? Respeitar o que passamos, honrar o que vivenciamos, porém que nós possamos assim tornar essas frases, esses comportamentos muito mais racionais, muito mais equilibrados e tornar o nosso ambiente muito mais aconchegante, aquele ambiente que seu filho criança, jovem, adulto vai ter como lugar aconchegante, a vontade de ir até você e sentir aquele cheirinho de aconchego, né? Então precisamos entrar no mundo dele e deixar de ser um inimigo e sim um aliado. Isso vale para todas as situações. Agora deixa eu te contar algo lindo da neurociência. Quando o cérebro ele se sente julgado, ele se fecha. Quando o cérebro se sente acolhido, ele se abre para aprender. Foi isso que um doutor chamado Daniel mostrou, que sem conexão emocional não existe aprendizado verdadeiro. Ou seja, sem vínculo não há disciplina que funcione. Você vai ter aquela obediência talvez forçada, mas a pessoa não vai entender, a criança, o jovem, ele não vai entender a razão por trás daquilo. Ele não vai entender que você quer realmente proteger porque você não transmite isso. Quando você fala palavras agressivas, você não transmite amor. Então é necessário transmitir de verdade, do fundo do coração, com palavras, com sentimentos, com ações, que você verdadeiramente o ama e quer proteger. Para isso é preciso reformular as frases e criar uma conexão emocional. Nesse projeto voltado para famílias, até nós falamos muitas dicas da naturopatia, que está inclusive nas nossas apostilas desse projeto. E nas apostilas nós falamos inclusive de olfato, de cheiro de aconchego, verdadeiramente na prática, viu, gente? Já pensou? Um óleo de lavanda, um óleo de laranja doce, um chá com aquele efeito calmante, para que a sua família entenda que aquele momento é de paz e não de rivalidade, que aquele momento é de aconchego, é de abraço, é de cuidado, é de proteção, mesmo que seja para efetuar ali uma disciplina, mas é uma disciplina com amor, com conexão emocional. Uma disciplina nem sempre precisa terminar com choro, com raiva. Pode terminar com um abraço bem apertado e com um cheiro delicado, para que lembre, crie essas conexões na memória do seu filho. Então, a disciplina, na verdade, é algo bom, faz parte do aprendizado. Só que muitas vezes nós mesmos, pais, e quando um dia fomos filhos também, aprendemos que é algo muito, extremamente doloroso, mas nem sempre precisa ser assim. E se você está se perguntando, Thalita, mas tudo bem, mas por onde eu começo? Bem, a equipe Alfa recomenda 3 ferramentas muito simples e poderosas. Na nossa apostila disponibilizada nesse projeto, tem mais detalhes sobre isso, mas eu quero recapitular para você. A roda das escolhas. Ajude a criança ou até o adolescente também a criar um cartaz com o que ele pode fazer quando estiver bravo, frustrado, ansioso. E nessa roda das escolhas tem algumas alternativas. Você mesmo pode ajudar e coloque várias. Olha, você pode ouvir música. Vamos escolher uma playlist. Que música você gosta? Você pode desenhar, você pode pular, você pode abraçar um ursinho, por exemplo. Isso, você vai ver como isso funciona muito melhor do que um castigo. Então, você pode colocar outras coisas também. Você pode andar ao ar livre ou passear de bicicleta em tal lugar. Claro que tudo isso vai depender da idade da criança. E envolva a criança nesse projeto Roda das Escolhas. Nesse projeto, você vai ajudar ele a desenhar,
aquelas situações que ele pode fazer, ou até mesmo recortar, imprimir uma imagem da internet. Então ele vai escolher, toda vez que ele estiver bravo, frustrado, ansioso, chateado, ele vai escolher uma daquelas coisas ali. Dependendo da idade, você pode ensinar a criança a respirar fundo com a gotinha de óleo de lavanda nas mãos, ou de laranja doce, né? Ou de outra essência, né, que ele goste. Então ele vai ter alternativas. Observe que ninguém nos ensinou isso, não é verdade? Nós simplesmente chorávamos porque era a única alternativa que a gente nem tinha a opção de escolher. As lágrimas simplesmente desciam. Ou aquela raiva tão grande, né? Que a vontade era de bater em alguma coisa. Ninguém nos ensinou a administrar esse sentimento. Porque sentir raiva, frustração, ansiedade é uma das certezas que temos na vida. Todos nós e os nossos filhos não vão ser poupados disso. Mas o que fazer? Essa técnica ela foi desenvolvida, né, e aprimorada por muitos profissionais, e nós aqui na Alfa, nós entendemos que isso na prática, e já tivemos muitas centenas de exemplos disso, isso na prática funciona muito, muito, muito bem para todas as pessoas. Talvez eu ou você, os pais, como adultos, já de maneira muito mais consciente, e volto, né, muitos adultos também não sabem como reagir, mas talvez a gente decida tomar um banho relaxante, ir para o nosso quarto, talvez chorar também, visitar um amigo, fazer uma caminhada. Nós temos mais autonomia. Mas quando se trata de crianças ou jovens, precisa ser direcionado para que eles entendam que esses sentimentos vão surgir sim. Naturalize isso, porque eles podem se sentir ou envergonhado, frustrado por ter esse sentimento. Esse sentimento ele é natural pela condição de vida que nós temos hoje. Então você como pai ou mãe precisa dizer que é natural ele sentir assim e que juntos vamos descobrir a melhor maneira de lidar com essa situação. Inclusive temos alternativas e é onde você vai fazer a roda das escolhas. Uma alternativa, né, também, segunda alternativa, reunião de família. Uma vez por semana, todo mundo junto, começam elogiando. Depois, resolvem juntos o que precisa melhorar e terminam com um momento afetivo. Uma música, um abraço, e dependendo da sua cultura ou a sua posição religiosa, pode até terminar com uma oração. Serve para famílias com crianças, adolescentes, com filhos adultos também. Já vi mães recuperarem o contato com seus filhos afastados somente com esse ritual. E quando falamos ritual aqui nesse contexto, estamos falando de hábito, ritual no sentido de hábito, viu gente? Sem nenhuma conotação religiosa. Então, esse ritual. E às vezes você começa esse ritual, esse costume, até sem todos da família saberem. De repente você só convida todos ali. Lembre-se também da naturopatia. Você pode associar esse momento com um cheiro também agradável. Inclusive, pode também escolher um objeto, uma pedrinha, um chaveiro, algo pequeno que pode passar a palavra de um para o outro. Agora é a sua vez. Então você passa aquele objeto. E você pode tecer ali elogios, e você pode chamar a atenção também para uma problemática sem aquele tom de raiva, mas escolha palavras, isso vai servir como uma escola para você. Exemplo, digamos que a situação seja apenas o horário de acordar do jovem, um exemplo, né? Que a semana inteira o jovem acordou às 11 da manhã. Então, é hora de também resolver isso, né? Mas sem brigas, sem discussões. Talvez pense, sabe? Eu fiz uma pesquisa e falou dos benefícios de termos uma rotina. Olha, aprendizado melhor autoestima, aproveitamento do tempo. Então você vai fazer uma pesquisa e realmente vai falar com sinceridade. Então eu queria sugerir algo que me deixou preocupada, né? Afinal de contas, o tempo está passando e nós queremos que você seja produtivo. Então, que tal, o que podemos fazer para te ajudar nesse aspecto? Que sugestão você tem? Será que eu posso te acordar cheio de beijinhos? Colocar um despertador? Que tal adquirirmos um despertador novo, legal, que você talvez goste, né? Ou talvez uma meta para quando acordar, uma meta legal, interessante, que motive esse jovem a acordar mais cedo. Estou contando esse exemplo somente para que vocês possam visualizar e contextualizar de acordo com as suas circunstâncias. Então, você está resolvendo questões, desafios de uma maneira muito mais amorosa. E pode terminar com uma música, tocar um instrumento, contar uma piada ou até mesmo
uma oração. Então, tudo isso, né, na nossa apostila preparada para esse projeto específico, nós temos mais detalhes sobre essa reunião de família. Mas aqui, eu queria dar esse spoiler aí para vocês, a mente de vocês já começar a fervilhar aí de ideias para a sua família. E um terceiro método é o método das 4 perguntas. Já falei dele, mas vou repetir aqui porque ele muda tudo. Eu já falei deles na nossa apostila. O que você queria? Como você se sentiu? O que poderia fazer diferente? E como posso te ajudar? Então, veja quantas coisas interessantes nós ainda não fizemos. E ainda temos o que fazer, né? Você quer ser temido ou você quer ser lembrado com amor? Você quer que seu filho obedeça por medo ou confie em você quando estiver perdido? Pais transformadores não são perfeitos, mas eles são corajosos. Eles erram, mas pedem desculpa ou recomeçam. Eles não se colocam no pedestal da autoridade absoluta. Eles se abaixam para olhar os seus filhos nos olhos. Eles dizem, eu também estou aprendendo, eu também preciso melhorar, mas eu nunca vou desistir de você. Então, volte a ser o porto seguro que seu filho de qualquer idade possa te encontrar. Sabe, aquele lugar que você sabe que vai ter alguém ali de confiança? Se seu filho já é adulto, será que nas adversidades da vida, nos problemas emocionais com a família, nos problemas financeiros, nos bloqueios profissionais, será que ele sabe mesmo que tem alguém lá no passado que ele pode voltar para abraçar? Será que ele vê em você uma inspiração de verdade? Será que suas palavras motivam? Será que você ainda sabe ou está aprendendo a disciplinar, ou seja, talvez ajustar o pensamento do seu filho quando isso lhe cabe? De maneira amorosa, cuidadosa e ainda assim continuar sendo uma pessoa motivadora? E se seu filho é pequeno ou adolescente, ele vê em você um porto seguro ou ele não tem alternativas a não ser morar com você? Mesmo que ele grite, mesmo que ele se isole, mesmo que ele não te procure, mas que ele saiba que ele tem um porto seguro. Porque filhos se afastam, mas também voltam. E quando voltam, que encontre você menos exigente, mais curioso, menos controlador, mais compassivo. A equipe Alfa caminha com você, tá bom? E se você chegou até aqui, é porque já está se transformando. E para nós é uma honra, é um prazer. Nós, com o coração cheio de agradecimento, de motivação, continuaremos ajudando você, pai e mãe, que quer restabelecer a sua família. Nós confiamos verdadeiramente que você ama a sua família e você não está aqui à toa. Nós confiamos e nós queremos que você se perdoe, porque entendemos do fundo do coração que todos os seus erros foi uma tentativa de acertar. Nós sabemos que a sua família, ela é especial para você, faz parte da sua existência, veio de você e tudo que você mais quer é continuar valorizando esse presente verdadeiramente divino, essa estrutura, a base da sociedade. E se perdoe pelos seus erros e coloque em prática as orientações de profissionais que gastaram dias, meses, anos, décadas, uma vida estudando a mente humana, buscando técnicas, buscando soluções, buscando atitudes. E lembre-se daquela mata fechada. Para você criar um novo caminho ou um novo padrão, novas conexões neurais, você precisa passar por ali todos os dias. Uma mata fechada, quando você passa pela primeira vez, é extremamente difícil. Um pai ou uma mãe, para colocar em prática a humildade, abaixar e olhar nos olhos do seu filho, é algo muito difícil, muitas vezes, muitas culturas, especialmente se você não vivenciou isso na infância. Mas cada vez que você vai passando, vai criando novas conexões neurais e isso vai se tornando cada vez um tanto mais rotineiro, né? E eu costumo dizer que nada é mais transformador para um filho do que ver as mudanças num pai e numa mãe. De tudo agora, essa criança, esse jovem, ele vai acreditar, porque ele viu a sua maior referência passando por transformações que ele jamais imaginou.
Se você não pediu desculpa para o seu filho, se você não costuma beijar na testa dele, ou dar um beijo na hora de dormir, ou enfim, aquela situação que talvez você não consiga fazer e você agora comece a fazer, nada pode ser mais transformador. E exige muito esforço dos pais, especialmente quando as atitudes dos filhos parecem desafiar. Mas lembre, será mesmo que seu filho quer te desafiar? Ou será, que é só um grito, de desabafo que ele está querendo dizer? Nós, como adultos, temos a maior responsabilidade de não consumir isso dessa maneira, de interpretar de outra maneira e, o melhor de tudo, de nós mesmos tomarmos atitudes. Para mim, Thalita Dantas, sou psicoterapeuta e terapeuta naturopata aqui da equipe Alfa. Para mim foi uma honra ficar com você até aqui. Quero que você comente aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que tocou seu coração, que mudanças você pretende fazer, que situações você passa, que você encara como um desafio e que você está decidido ali a fazer mudanças. Me conta aqui que eu vou fazer o máximo para poder responder, e ler todos os comentários. Me conta qual parte desse podcast você sentiu-se tocado, emocionado, ou alguma informação que você não sabia e o que você está decidido a fazer, tá bom? Conheça mais o nosso trabalho, psicoterapiaalfa.com, também as nossas redes sociais, nosso Instagram, nossos outros vídeos do canal do YouTube. Para nós vai ser uma honra te acompanhar nessa jornada. E se você deseja também fazer um tratamento individualizado, baseado na psicoterapia e na naturopatia, para nós vai ser um prazer, uma honra, um privilégio muito grande poder personalizar um plano de tratamento para você. E por aqui eu fico até o nosso próximo episódio.